Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Cassiana e essa é a tradução da parte 8 da saga Anunnaki, que fala sobre a extinção dos dinossauros e a Hiperbórea. Então, como vimos no capítulo anterior, depois da destruição de Maldek Tiamat, a Federação esperou um bom tempo, já que aquela situação tinha sido totalmente inesperada. Dado que o sistema solar se encontrava naquele momento desestabilizado gravitacionalmente. A única medida que se tomou foi esperar até que tudo se estabilizasse, o cinturão de asteroides se aglutinasse e se limpassem as órbitas. Essa decisão, de fato, deu uma grande margem de liberdade para o desenvolvimento das raças répteis na Terra. O plano original era que reinasse tanto a diversidade quanto o equilíbrio entre as distintas espécies. Mas a situação agora era outra, e com as mudanças climáticas que se sucederam, deram à raça réptil na Terra uma vantagem no período Mesozoico. Um período de aproximadamente 190 milhões de anos, que foi um reinado completo dos dinossauros na Terra. Dado que o nosso planeta era uma criação Elohim, com a intenção de que se tornasse um verdadeiro pomar de vida e abundância, unido a essa mudança climática inesperada e à incrível adaptabilidade da raça réptil, desencadeou um tremendo desenvolvimento dos grandes sauros. Havia registros nos arquivos da Federação de criaturas maiores e mais bestiais que qualquer outra encontrada neste universo local, apesar da Terra ser um planeta rochoso de tamanho modesto. O tamanho e a ferocidade desses animais era incontrolável, inclusive perante o poder psíquico de muitos mestres de raças ascendidas. O tamanho, robustez e a psique réptil desses predadores fazia com que seus poderes mentais muitas vezes não fossem suficientes para controlar esses espécimes, especialmente os que andavam em manadas, produzindo-se inclusive ataques mortais a membros das equipes da Federação. Essa impossibilidade de convivência na superfície foi que originou no início da colonização dos reinos intraterrenos de Agartha, especialmente por uma questão de segurança. Foram passando os períodos Cretáceo, Jurássico e Triássico. A margem de tempo de prudência que havia dado à Federação passou, visto que já havia um reequilíbrio aceitável entre todos os corpos celestes do Sistema Solar. Seus movimentos já eram previsíveis. Outra razão para não esperar mais era que a vibração planetária havia despencado enormemente perante a proliferação dos ferozes dinossauros. Entre os membros da Federação também se ergueram vozes demonstrando a preocupação em deixar essas raças evoluir a níveis de inteligência superior. Com seu calibre de ferocidade, agressividade e tamanho, temiam que surgisse uma raça terrível e perigosa. Era a hora de intervir enquanto não havia dado esse salto evolutivo. A ação a tomar deveria ser drástica, já que a população desses espécimes répteis estava enorme e não permitiam a evolução das raças mamíferas, que era o grande objetivo final deste projeto Terra. Em torno de 65 milhões de anos, tomou-se a grande decisão de impactar um asteroide na superfície do planeta Terra. Decidiram deslocar um asteroide do cinturão
com 15 quilômetros de largura em rumo de colisão contra a Terra. Isso foi executado por naves Kumaras que acompanharam o objeto do início ao fim, corrigindo sua trajetória, monitorando até instantes antes do impacto. A península de Yucatán, no México, foi o local escolhido de impacto, criando uma cratera de quase 200 quilômetros de diâmetro. A crosta terrestre se fundiu em partes, criando uma onda de destruição que em algumas horas englobou todo o planeta. Temperaturas de 600 graus se chegaram a dar em algumas partes, grandes incêndios alimentados pela atmosfera altamente oxigenada daquelas épocas, grandes terremotos e etc. Tudo para que qualquer grande animal estivesse condenado à erradicação, deixando possibilidades de sobrevivência apenas aos pequenos animais que podiam esconder-se e tinham menor necessidade de comida, abrindo assim caminho para os futuros mamíferos. Ainda assim, algumas colônias de dinossauros sobreviveram em algumas zonas, sendo que muitos anos mais tarde, após o grande cataclismo, evoluíram para as espécimes répteis que conhecemos hoje. Isso também explica alguns problemas de datação de fósseis de dinossauros que a ciência atual tem encontrado. O enigma do que teria sido Hiperbórea tem se tornado um grande desafio para aqueles que, ao longo dos séculos, têm se atrevido a seguir suas pistas. Tal qual Lemúria e Atlântida, Hiperbórea tem sido reduzida a uma lenda remota. A postura dessa saga a respeito é que devemos ter claro certos aspectos que cremos terem criado uma grande confusão ao longo do tempo. A localização geográfica desta terra é concretamente nos polos sul e norte, em ambas as zonas polares, a Antártida e a Groenlândia. Curioso é de onde vem o nome Groenlândia. Procede do inglês Greenland, que significa terra verde, indicativo de que em outros tempos essa terra não foi um deserto gelado. Temos crônicas visigodas que seus ancestrais, originários do norte da Europa, conheciam uma exuberante terra, além de que testes de carbono 14 indicam a evidência da existência de bosques primitivos na Groenlândia. Outro ponto que se deve ter claro é que houve dois momentos na civilização das zonas hiperbóreas. Um antiguíssimo, de muito difícil enquadre cronológico, mas que retrata há vários milhões de anos atrás. Outro mais recente e contemporâneo da Lemúria e Atlântida, ao redor de 500 milhões de anos. Nesse capítulo, trataremos da primeira civilização hiperbórea. Esta, depois das primeiras raças de deuses primordiais, constituiu a segunda raça sob este planeta, que algumas lendas antigas denominam como semideuses, e que de certa maneira não estão errados. O certo é que estas raças chegaram na Terra há milhares de anos, a mando da Confederação. Se necessitava recuperar vibracionalmente o planeta e acendê-lo de nível, já que os cetáceos sozinhos não eram suficientes para essa tarefa. Era fundamental que vivesse por um bom tempo uma civilização que pudesse colaborar em harmonia com o planeta para a ascensão de ambos. Uma tarefa delicada que foi encomendada pela Federação
a uma raça cuja procedência original desconhecemos, mas sabemos que era uma raça ascendida de alta espiritualidade que aceitou voluntariamente o trabalho. Se lhe descreve como uma raça semitérica, filamentosa e com capacidade de atuar em diferentes dimensões. Conectaram com êxito a consciência de Gaia desde o primeiro momento, assim como os devas, os enteais da natureza. E depois de muitos centos de anos de elevação vibracional, ambas, de mãos dadas, deram um salto ascensional em harmonia com o amor da fonte criadora universal. Este foi um passo fundamental que possibilitou mais tarde o estabelecimento de raças humanas sobre o planeta e conseguir um registro vibracional mais de acordo com a biologia apurada, psique e alma das raças adâmicas. O desequilíbrio sofrido pela destruição de Maldek Tiamat e a proliferação desmedida dos dinossauros estava, enfim, sanado. Essa raça ascensionada deixou também um exemplo de infinito amor com o projeto Terra. E, ao invés de regressar às suas origens após cumprida sua missão, decidiram ficar e se estabelecer nas camadas sutis do planeta como uma espécie de anjos guardiões, onde estão até hoje. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a tradução da parte 8 e vamos partir agora para a tradução da parte 9. Um abraço.